Então, até pedir para o Marcelo comentar com a gente quais as medidas que o governo está tomando para tentar minimizar isso, né? Então, pessoal, paralelamente a isso, né, algumas estratégias estão sendo adotadas, né, pelo governo e por instituições significativas para tentar minimizar alguns desses impactos ou pelo menos, né, proporcionar algumas estratégias, em especial para as empresas menores conseguirem passar por esse momento, né, esse momento tenso que vão vir impactos significativos. Essa semana, o ministro Paulo Guedes fez anúncio de algumas medidas, né, como, por exemplo, a postergação de pagamento de impostos para empresas pequenas, né, medidas para estimular consumo e renda, como, por exemplo, a antecipação do 13º, né, para algumas categorias de trabalhadores, né, aposentados e tudo mais. E, paralelamente também, além dessas medidas, outras instituições também estão traçando estratégias para auxiliar, né, não só empresas pequenas, mas também pessoas físicas, né, e para não deixar que o consumo pare. Então, algumas instituições financeiras, bancos de varejo, estão possibilitando, né, que dívidas periódicas sejam postergadas aí para 30, 60 dias, é um procedimento simples, você entra em contato com o banco, ele prorroga a sua prestação, sua parcela, né? Outras instituições também já estão traçando estratégias, como concessionárias de energia, no nosso caso aqui, em maior parte a CEMIG, né? E provavelmente concessionárias de serviço aí de água, saneamento também vão traçar estratégias para poder, né, postergar pagamento, conceder prazo a empresas pequenas, a pessoas físicas, na tentativa de não desestimular o consumo, na tentativa de fazer com que as empresas menores consigam sobreviver aí ou perpetuar, né, por mais tempo em atividade, né, fixas. Então, estratégias, medidas estão sendo tomadas, e até mesmo no que diz respeito ao aspecto legal, né, como, por exemplo, a possibilidade de redução de carga horária com empregados, né, e, consequentemente, redução de salário, né? A gente ainda discute isso, porque antes, às vezes, reduzia um pouco a renda dos trabalhadores do que ter desligamento em massa, né? Então, existem soluções, né, que podem amenizar, né? Talvez a gente não passe ileso disso, isso não vai acontecer, né? Mas é possível tentar diminuir ou conter parte desses danos que venham a acontecer. E é importante, dentro da fala do professor Marcelo, que nesse momento o setor público é fundamental. E não só o setor público federal, não só o governo federal, mas também os governos estaduais e também os governos municipais pensar em ações para minimizar esse impacto. Porque de todos os componentes da demanda, todos os agentes econômicos, aquele que tem a possibilidade de se endividar, tal, de poder postergar isso mais a longo prazo é o governo. Não tem outro agente que tenha essa força. E é importante que as prefeituras pensem em ações locais aí também, como o Marcelo falou muito bem, na questão de impostos, na questão de incentivos fiscais, porque somente o que aconteceu, nós tivemos ontem também, foi a diminuição da taxa básica de juros, que vai influenciar também nessa questão do crédito, né? Mas só a política monetária agora não resolve mais, a política fiscal precisa entrar em trapezado nesse sentido. E isso é importante para as empresas porque essas postergações de pagamentos diminuem a alavancagem da empresa. O empresário que está nos escutando, é importante você ter em mente que esse não é o momento de aumentar a alavancagem. O que é a alavancagem? Aumentar a participação dos custos e despesas fixos, despesas financeiras, nos teus resultados. Então, esse é o momento de não se endividar. Pelo contrário, de tentar mudar a tônica, mudar o perfil do teu endividamento, se tiver a curto prazo, de preferência que seja para longo prazo, porque essa mudança do perfil de endividamento da tua alavancagem vai ser fundamental para que você possa sobreviver. Pegar um gancho no que o Pedro falou, e o Marcelo entende até mais nesse assunto, é a renegociação de dívidas. Por exemplo, às vezes a empresa tem uma dívida parcelada com bancos, coisas assim, que pode solicitar uma renegociação para ganhar mais tempo, ganhar mais prazo, diminuição, né, do valor da parcela. É um momento que realmente as empresas vão sofrer, principalmente aquelas que não têm uma boa gestão de capital de giro. Então, se você não tem dinheiro guardado, pronto para passar por momentos como esse,
vai fazer com algumas empresas, alguns setores vão sofrer mais do que outros. E aí é uma corrente na internet, né, pessoal, falando sobre o pequeno empresário, vamos valorizar o pequeno empresário. Lógico, o pequeno empresário ele tem uma dificuldade maior referente ao acesso a crédito e a manutenção do capital de giro. Porém, a gente tem que pensar na economia como um todo, que uma hora a conta vai chegar para as grandes. E a hora que a conta chega para os grandes, a demissão não é 1, 2 funcionários. São 100 funcionários, são 200 funcionários. Isso traz um novo impacto na economia que vai gerar problema de consumo, problema de, inclusive, bem-estar social, que vai ser feito ali. E aí, o que a gente pode pensar também é que o que a legislação está prevendo agora é os momentos de calamidade pública, situações de emergência, e isso traz brechas, não brechas, né, são artifícios da legislação que vai ajudar os municípios e os estados a atuar com mais agilidade no processo de socorrer essa pandemia. Então, suspende-se a questão de licitação, há facilitações para que o governo possa agir, inclusive Câmara de Deputados já comentou sobre o orçamento, né, anual, que isso já vai ser flexibilizado, porque é um momento que nós temos que injetar mais dinheiro, a fórmula de Keynes, né, Pedro? Exatamente. Tem que injetar dinheiro na economia por parte do governo para socorrer este momento. E eu acho também que é importante ressaltar, né, para empresários que estivermos ouvindo, os principais credores das instituições são as figuras aí das instituições financeiras, né, a figura do governo, né, e parceiros de um modo geral. Mas é importante ressaltar que ambos estão sensibilizados a adotarem medidas, né, que flexibilizem isso, né? Igual quando o Guilherme comentou a questão do capital de giro, nesse momento, e o Pedro também comentou a questão do endividamento a longo prazo, o fator tempo é essencial, né? Então, o que for possível, o que for passível de renegociação, né, de aumento desse prazo, de flexibilização, então, para que as empresas menores, em especial, procurem, né, se interem aí junto aos órgãos públicos, né, junto às instituições financeiras, e verifiquem o que é possível fazer. Né? E eu acho que é importante ressaltar, porque talvez aqueles que já estejam sentindo agora alguns impactos, diminuição de receita, né, talvez essas instituições financeiras ou o próprio governo só possibilitem medidas se você estiver em dia com os seus pagamentos, né, com os seus compromissos. Então, para não deixar que isso, né, chegue no ponto de inadimplência, né, as empresas que conseguirem já se antecipem, né, já verifiquem a possibilidade de aumento desses prazos, até mesmo porque a situação não tem uma data para acabar, né? Não. Isso é um dos aspectos mais graves, né? A gente não tem um prazo, não, até o dia tal, essa situação se encerra, né? O vírus foi sanado, então não tem isso, a gente não tem um prazo, né? Eu vou pegar o gancho, eu e o Pedro conversávamos antes, e talvez uma das coisas que pode piorar a situação, e aí é um cargo que toda a população tem que levar com ela, que é o pânico. A gente tem uma situação que é anormal, não é esperada, ao medo da morte, ao medo de ficar doente, ao medo de contaminação, mas as pessoas não podem entrar em pânico, porque isso vai gerar problemas mais graves ainda para a economia. E a gente comentava que a corrida aos supermercados, a corrida às farmácias, é lei básica de economia. Se você vai lá, compra todo o estoque, isso vai gerar um excesso de demanda, e o excesso de demanda vai gerar inflação. Então, quanto mais as pessoas comprarem desesperadamente os produtos, esses produtos vão ficar cada vez mais caros, e isso vai agravar o quadro econômico. Não há necessidade, né, Pedro? Você comentava que o ministro da Agricultura falava sobre isso. O Ministério e também o presidente da Confederação Nacional da Agricultura gravou uma entrevista ontem, garantindo que não há problema de abastecimento no que tange a questão de alimentos. Então, não há problema de desabastecimento, não vamos sofrer com esse tipo de problema, isso está sendo garantido. A agricultura continua funcionando normalmente, a distribuição dos produtos continua funcionando, tem as limitações salientadas aí pela diminuição do contato social, etc., que é importante nesse momento, mas a distribuição continua, a produção continua. Então, não se pode ter agora um efeito manada. Se você correr aos supermercados, comprar 3 vezes mais do que você estava acostumado a comprar, se isso se espalha, e toda a sociedade começa a fazer isso, aí você tem um risco muito grande de desabastecimento.
E isso, sim, pode levar a um aumento do ICB, do índice da cesta básica, que é tudo que a gente não pode ter agora. Porque pelo menos a inflação está bem controlada, os preços estão controlados, mesmo com a taxa de câmbio muito elevada, que em outras ocasiões levaria a um aumento da inflação pelo mecanismo de transmissão da taxa de câmbio para os preços dos produtos, isso não está acontecendo. Então, não podemos forçar isso. Então, mantenha calma, compre aquilo que sempre foi necessário, sem maiores corridas, excessos, isso aí. O que tem que a gente aqui no GESUL salienta leve em consideração as decisões, os direcionamentos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do teu município, do Estado, evitar os contatos, evitar o trânsito que não seja necessário, viagens que não sejam necessárias, home office, isso é importantíssimo. Nós todos estamos trabalhando em home office, né? Não estamos nos escritórios nossos, nos locais de trabalho nossos, então isso é importante. Seguir o que o Ministério da Saúde falar e sem nada de desespero de sair comprando de tudo aí, que isso pode piorar a situação. Apesar de home office nós três estávamos juntos, nós estamos aqui, ó. Devidamente. Com todas as precauções, mas eu queria pegar o gancho do que o Pedro falou, que eu acredito, gente, que talvez a gente esteja numa época mais preparado no sentido de negócios do que anos atrás, porque a tecnologia tem facilitado muito o trabalho. Então, o home office já é realidade para muitas empresas. Muitos serviços já pode se fazer home office. E a legislação também já está tratando isso. Então, se fosse anos, décadas atrás, isso teria um problema bem mais grave. Então, por exemplo, a educação. Várias instituições estão trabalhando com o EAD, educação à distância, sem suspender as aulas. Então, o mundo não para. O mundo continua devido ao acesso à tecnologia. E, por exemplo, varejo. Hoje a gente tem e-commerce. A gente tem rede social. Então, há alternativas que décadas atrás não tinha, agora a gente tem. Aquela ideia de enxergar o copo vazio ou cheio. Então, cabe à população, aos empresários e até aos prefeitos, governantes, olhar a situação sim com precaução, mas enxergar alternativas. E não deixar a economia parar. As coisas têm que acontecer de forma diferente, mas elas vão continuar a acontecer. E vamos aproveitar o gancho para quem acompanha o GESUL, para acompanhar o ICB, que vai ser lançado recentemente pelo Departamento de Pesquisa do Unis. Tem sempre uma recorrência desse indicador para ver se realmente acontece isso que nós estamos falando. Se a inflação da cesta básica ela vai acontecer. Também o índice de confiança do comércio, que é realizado pela ACIV, aqui em Varginha, ele vai mostrar como é que ficou o humor do empresário nesse período de tempo. Então, temos indicadores e temos estudos que nós vamos trazendo e novidades para vocês aí em breve, ok?